Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo que eu gravei, né, tinha dado problema aí no áudio, tá? Eu vou, a gente vai fazer a explicação aqui do exercício, tá? Eu não vou refazer ele todo não, mas eu vou ir passo a passo aqui, tudo que foi feito, tá? Aproveitar que já tá feito aqui, pra, pra poder explicar, beleza? Deu bug aí na gravação aí, o áudio ficou cortando, né? Não dá pra entender nada. Mas o exercício fala o seguinte, ó, é, a viga de concreto armado tem a área de seção transversal mostrada. Se for submetida a um momento fletor de 60 kN vezes metro aqui, determine a tensão normal em cada uma das hastes de reforço de aço e a tensão normal máxima no concreto. E aí ele deu aqui então os módulos de elasticidade do aço, né, e o módulo de elasticidade do concreto. O módulo do aço maior do que o concreto. Essa aqui é então a nossa viga. E a gente tem aqui então as duas barras de aço, né? As duas barras de aço. Por quê? O que acontece, né? Em peças aqui de concreto armado, tá? Em peças de concreto armado, a gente vai ter, né? Lembram lá dos esforços de flexão? A gente tinha uma viga, né? Pensa aqui numa viga biapoiada mesmo, né? Aqui uma viguinha bem apoiada. E o nosso momento fletor, né? Se a gente pensar no momento fletor numa carga distribuída aqui, né? Ele é assim, né? Então aqui, ó, se a gente traçar aqui na nossa linha neutra, até que a gente estava estudando, né? Aqui embaixo a gente tem esforços de tração, né? Esforços de tração. E aqui acima da linha neutra, né? Aqui na região, a gente tem esforços de compressão, né? A nossa seção transversal, a distribuição dos esforços era então aqui a linha neutra, aqui em cima esforços de compressão e aqui embaixo esforços de tração. O que acontece é que no concreto armado, né? Em estruturas de concreto, o concreto ele é um material que ele resiste bem aqui à compressão, tá? Resiste muito bem à compressão, mas o concreto ele apresenta pouca resistência, quase nenhuma resistência a esforços de tração, beleza? A esticar, né? A puxar. Então, o que a gente faz? Em vigas de concreto armado, a gente vem a nossa viga aqui, a gente vai dimensionar ela, né? Até quando vocês chegarem lá nas disciplinas de concreto armado, a gente vai ter uma região aqui, momento fletor nesse sentido, uma região aqui comprimida do concreto, onde eu vou ter tensões de compressão, e na região tracionada, a gente considera que o concreto ele não contribui com nenhuma resistência, a gente despreza essa resistência à compressão, à tração, né, perdão, a tração do concreto. Então, tudo que vai ser resistido aqui embaixo, né, de esforço de tração, vai ser pelo aço, né? A gente estudou o aço lá, né? O aço tem um diagrama assim. O aço ele tem um bom comportamento, né? Uma boa resistência à tração. Então, é assim que a gente trabalha nas estruturas de concreto armado, tá? O concreto, né? A parte comprimida, a viga, o concreto resiste, e a parte tracionada, quem tem que resistir é o aço. Então, a gente tem a junção desses dois materiais, beleza? Então, aqui né, na nossa peça, a gente falou que tem uma viga de concreto armado, sujeita a esse momento fletor aqui, reforçada aqui então por duas barras de aço, tá? A gente vai ter uma linha neutra aqui, acima a gente vai ter esforços de compressão e abaixo esforço de tração, e quem vai resistir a esses esforços é o nosso aço, tá? Então é isso que o exercício está falando. E aí ele quer saber então qual que é a tensão normal aqui nas barras de aço e também a tensão de compressão aqui no concreto, tensão máxima no concreto, tá? No exercício anterior, o que a gente fez? No exercício anterior, nós transformamos, né, vamos até voltar lá nele, nós transformamos o material de menor rigidez no material de maior rigidez. Nós transformamos a madeira aqui em aço, né? E nós obtivemos aqui uma nova seção transversal e a partir dela nós fizemos os nossos cálculos. Nos casos de estruturas de concreto, né, concreto armado, vigas reforçadas por barras de aço, é claro que isso aqui, quando chegar lá na disciplina de concreto, as formulações que tem lá vêm aqui da resistência dos materiais, mas muita coisa vai mudar, tá? Algumas simplificações e tudo mais. Mas aqui, né, aqui dentro da resistência dos materiais, analisando aqui os nossos problemas,
que a gente vai costumar fazer? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o aço tem mais rigidez, né? O aço tem um maior módulo de elasticidade. Se a gente for pegar a seção de concreto e transformar ele em aço, que figura que eu vou ter? Porque eu só tenho duas barrinhas aqui no meio do concreto ali na mistura, né? Eu tenho duas barras de aço aqui alojadas dentro do concreto. Então, nesses exercícios, tá? Algumas coisas vão mudar, a gente vai ver aqui ao longo. Primeira coisa é que normalmente a gente vai transformar então o aço em concreto. A gente vai transformar essas barras de aço em concreto. Então, o módulo de elasticidade do aço sendo maior do que o concreto, até tinha escrito um texto aqui, né? Ó, nos problemas de vigas de concreto armado, é mais conveniente transformar o aço em concreto, beleza? Então, a gente vai transformar o aço em concreto. Então, para transformar o aço em concreto, a gente divide o módulo de elasticidade do aço, que é o maior, dividido pelo módulo de elasticidade do concreto. Aí a gente tem aquele N, que é o nosso coeficiente, então, de transformação, beleza? E aí o módulo de elasticidade do aço foi dado aqui pelo exercício, 200 gigapascal, e o do concreto 25. Então, dividindo aqui, ó, posso colocar em gigapascal mesmo, né? A unidade é a mesma, vai dar um número aqui que ele é adimensional, ele não tem unidade. 200 dividido por 25, fazendo essa conta, vai dar 8, ok? Vai dar 8. E aí, o que eu vou fazer com esse meu concreto? Com esse nosso aço, né? Eu vou calcular uma nova região. O que a gente faz nesses tipos de problema, e vai valer para esse aqui e para os demais, inclusive aquele do trabalho de vocês, é determinar uma nova área para o aço, convertendo ela em concreto. Então, eu vou calcular uma área. Eu não vai me interessar as dimensões propriamente ditas. Se eu bater uma peça de 10 por 200 milímetros, enfim, não vai interessar. Eu quero só valor de área, tá? Só no caso aqui a gente está trabalhando com milímetros, essa viga, milímetros quadrados, ok? Beleza. Primeira coisa que eu preciso saber, então, é qual que é a área de aço existente. Nós temos, né, duas barras de 25 milímetros. Duas barras de 25 milímetros. Qual que é a área de um círculo, né? É π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Diâmetro aqui, 25 milímetros. Então, a gente consegue calcular essa nossa área que a gente tem. Como que a gente calcula? Como que a gente calcula ela, né? A área vai ser 2, porque são duas barras, certo? Vezes π vezes 25 ao quadrado dividido por 4. Então, a área existente, a área de aço, antes de converter para o concreto, ela é de 981,74 milímetros quadrados. Antes de converter. E para converter? Para converter, a gente vai achar, então, uma linha, tá? Que a linha é esse? A linha é a nossa área de aço, né, vezes aqui o nosso fator de transformação. Aí a gente vai achar uma área de aço convertida em concreto. Percebam que vai aumentar. Por quê? Porque para o concreto ter a mesma rigidez do aço, a gente precisaria de uma área muito maior, né? Então a gente pega aqui então a linha para calcular, que é a área da região transformada do aço, vai ser o fator de transformação N vezes a área de aço existente. A área de aço é a somatória da área de aço de cada uma das barras que nós temos. A gente chega aqui então que o A' tem que ser 7.854 milímetros quadrados, beleza? Então, beleza, determinou esse A', essa aqui é a minha área de aço convertida em concreto. Agora, algumas coisas vão mudar. A partir do que? A partir disso daqui que a gente falou, que a gente despreza a área de aço tracionado, vai ter uma configuração diferente daquele exercício que nós fizemos anteriormente, tá? A gente tinha uma nova seção transversal para determinar as propriedades geométricas dela. Aqui, a gente vai ter uma nova seção transversal. Dá olhando aqui e fala, nossa, que coisa estranha, né? Mas a gente vai entender ela aqui agora, tá? Basicamente, é o seguinte, a nossa viga, né? A nossa viga aqui de concreto, a gente vai ter uma região onde vai ter a linha neutra, assim como eu expliquei aqui, que acontece, eu tenho uma região onde nós temos a linha neutra, e aqui, ó, neste momento atuando, aqui se o momento for positivo, a região aqui de cima a gente vai ter concreto comprimido, tensões de compressão no concreto. E a gente falou que o que está abaixo da linha neutra, que é região tracionada, a gente ignora. A gente ignora e vai considerar só o aço trabalhando. Então, o que esse diagrama aqui está dizendo para a gente, esse desenho, é isso, tá? A gente vai ter uma região, que região que é essa? Qual é a posição dessa linha neutra, né? É o que nós vamos descobrir, tá? Então, a gente vai ter aqui essa linha neutra aqui em verde, tá?
Aqui ela é neutra. Aqui a região de cima comprimida do concreto. Que altura é essa? Eu chamei aqui, nós chamamos convenientemente, a gente chama de um H'. A gente chama de H', pode ser um H', tá? Aqui a largura da minha viga se mantém inalterado, tá? Então eu tenho essa região 1 aqui, que vai ser a região comprimida de concreto, tá? E aqui abaixo é tracionado. Então, o tracionado eu desprezo o concreto. Mas aqui embaixo, a gente tinha as barras de aço, nessa região 2, perfeito? Nessa região 2, onde nós tínhamos as barras de aço, a gente converteu e transformou aquela área de aço em uma área de concreto, que a gente calculou bem aqui, 7.854, o nosso novo A'. Então, eu tenho uma figura aqui, que eu não preciso nem saber quais são as dimensões dela, mas que eu sei que essa área vale a área convertida de aço em concreto. Beleza. E aí apareceram outras dimensões aqui. Que dimensões são essas? Ó, aí vocês observam aqui, ó, a gente tem um 400 aqui, tá pegando o centroide aqui dessa região até a fibra mais comprimida. Aí quando a gente vem aqui na imagem para olhar, o que a gente enxerga, né? A gente enxerga essa figura, se a gente fazer ela aqui de um jeito mais fácil para a gente observar, né? A gente tem essa figura aqui, em que nós temos então aqui, ó, vou fazer bem grande, tá? Só para as duas barras de aço, tá? E aí, essa distância de 400, ela vai daqui até lá em cima, tá? Essa aqui, ó, 450 na verdade, né? Opa! E aí, nesse caso aqui, tá falando aqui, ó, que esse 50 é a distância do centroide da armadura. O que é centroide da armadura? É bem aqui do meio, tá? Bem do centro, ó. Do centro até aqui embaixo, ó. É 50. Então, daqui até aqui em cima, a gente tem aqueles 400, tá? Então, a gente mantém na hora de montar essa nova figura, onde eu tenho região comprimida e aqui embaixo a região transformada, mantém essa mesma distância aqui como sendo a distância do centroide da armadura até a fibra aqui mais superior, até a fibra onde eu tenho mais esforços de compressão. Inclusive, essa altura aqui que pega do centroide, aqui do centro da armadura até lá em cima, essa altura ela é muito importante, principalmente quando a gente for trabalhar lá na disciplina de concreto armado. A gente chama isso de altura útil, é a altura que mais influencia no cálculo de uma viga, tá? Então, já para ir familiarizando, quando vocês chegarem lá, vocês vão lembrar, olha, lá em resistência dos materiais tinha um negócio meio parecido, né? Beleza, então, quando a gente vai fazer essa região transformada aqui, essa nova seção de concreto, a gente vai manter a região comprimida aqui, tá? 300 milímetros é a largura, essa H' eu não sei, tá? Mas eu sei que a distância até o centroide aqui da região, até essa região aqui transformada, é os 400 milímetros, tá? Porque até seria a mesma distância do centroide da armadura, a gente mantém, tá? E eu tenho aqui um H' e um X, que seria basicamente o nosso centroide, tá? E aí a gente monta essa figura exatamente dessa forma, tá? Beleza, montei essa figura, defini aqui que eu vou ter a região transformada, a região que vai estar comprimida. E agora, o que a gente faz? Aqui algumas coisas vão mudar um pouquinho. O que vai acontecer? A gente tem que admitir algumas coisas, tá? Depois eu recomendo vocês darem uma lida na parte teórica lá do livro, tá? Mas basicamente é o seguinte. Primeira nota, admite-se que o centroide da seção transformada se encontra no eixo neutro da peça. O centroide da seção transformada se encontra no eixo neutro da peça. Não entendi, professor. O que isso quer dizer? A gente vai admitir que o CG, quando a gente vai analisar, né, quando a gente vai calcular aquele centroide, né, pensa numa figura, numa seção no perfil T aqui, por exemplo, né? A gente não divide isso aqui em uma região 1 e aqui embaixo na região 2. E para calcular o centroide, a gente não calcula o somatório do y barra vezes a área de cada um aqui e tudo mais. Aqui vai funcionar da mesma coisa. Só que aí, ó, o centroide... Opa, quase que eu apago. O centroide dessa peça 1 aqui, analisando ela isolada, é fácil de saber, né? É o H' sobre 2. E dessa peça 2 aqui que a gente não tem nem dimensão nem nada. Aí a bibliografia fala pra gente, a gente tem que admitir que o centroide da seção transformada se encontra no eixo neutro da peça. É como se o centroide dessa peça estivesse fora dela. Passando onde? Passando aqui na linha neutra geral da nossa figura. Continuo não entendendo. Beleza, vamos voltar aqui, ó. Pensa aqui, ó. Quando a gente tem uma peça, né?
Pensa que quando a gente tem peças que não são tão simétricas, né? Pensa que quando a gente tem uma peça desse jeito aqui, né? Vamos pensar aqui. Essa peça aqui, ó, perfil, né? Se a gente for calcular o centroide dela, a posição do centroide, né, do centro geométrico dela aqui no eixo Y, a gente vai perceber que ele vai estar localizado bem aqui, ó, num ponto. Que ponto é esse? É um ponto que está contido aqui, ó, essa distância, né? Ela está contida fora da nossa peça, tá? O centro de gravidade, o centro de massa aqui desse nosso negócio está fora da peça. A mesma coisa vai funcionar, né, a uma distância y. A mesma coisa vai funcionar com aquela nossa seção transformada, tá? Aqui nós temos região de concreto comprimido, né? E aqui embaixo aquela região transformada, né? A linha, tá? A gente vai admitir que o centroide dessa peça aqui, para funcionar o cálculo, ele tem que estar passando aqui na linha neutra, tá? Ele tem que estar exatamente aqui, ó. É como se ele estivesse num ponto aqui fora, tá? O centro geométrico dessa região aqui. Mesmo princípio que a gente faz para descobrir aqui, ok? Então é isso. Então a gente vai admitir que o centroide da seção transformada no eixo neutro, ele está fora da peça. Fora da peça, passando aqui no eixo neutro, tá? Segunda nota que a gente tem que adotar para resolver esse tipo de problema. A gente tem que considerar que o somatório dos y barra vezes a área é igual a zero, tá? Ou seja, vou até apagar isso aqui, ó. Essa aqui eu tinha escrito na outra vez quando eu resolvi o exercício que cortou, né? Tinha ficado um pouco... Não é só o y barra, né? O somatório disso aqui tem que ser igual a zero. Significa dizer que quando a gente pegar o somatório do y barra de tudo que está acima da linha neutra, tá? Então, no caso, a gente tem uma figura retangular. Então, o y barra da figura 1 vezes a área 1, menos o somatório aqui, o y barra da região A2, tá? Que é a nossa seção transformada, vezes essa área 2 tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma condição necessária para a gente conseguir resolver esses problemas. Então, o somatório dos y barra vezes a área tem que ser igual a zero. Então, quando eu vim aqui para calcular o centroide isolado dessa peça, eu vou ter o y barra só dessa peça 1 e vou ter a área dela. Quando eu pego essa multiplicação, igual a gente montava na tabela, tá? E aqui nesse tipo de exercício não convém montar aquela tabela, que vai ficar algumas coisas genéricas. A gente vai ter que esse centroide dessa peça vezes a sua área tem que ser igual ao centroide dessa outra peça aqui vezes a sua área para manter um equilíbrio da seção. Ou seja, esse menos esse tem igual a zero, tem que ser igual a zero, tá? Que é o que está escrito aqui. O somatório aqui, ó. Aqui, se eu tivesse mais de uma região, se fosse uma viga T igual aquele problema de vocês, né? Seria o somatório dos dois. Seria essa peça mais uma outra peça que teria aqui em cima, né? Já estou até dando dica aí em relação ao trabalho. Menos o que tem aqui para baixo, né? Seria igual a zero, tá? Beleza. Então, duas condições necessárias para a gente conseguir resolver esse tipo de problema. O centroide da seção transformada está passando aqui na linha neutra e o somatório dos y barra vezes a área tem que ser igual a zero. Ou seja, tudo que está acima da linha neutra, quando a gente pega y barra aqui vezes a área, menos o que tem aqui para baixo, que é y barra vezes a área, tem que ser igual a zero. E aí, a gente pode partir então para o cálculo do centroide, do centro de gravidade de cada uma dessas peças. É como se a gente estivesse fazendo as análises separado, né? Como se estivesse analisando a peça 1 e peça 2, para depois calcular a inércia, tá? Vou até colocar esse acento aqui que faltou. Como que fica isso? A peça 1 é essa daqui, é um retângulozinho aqui, que a gente tem uma base de 300 milímetros e a altura aqui que é a galinha. Que a galinha é esse? Não sei, é o que nós queremos descobrir também. Então a área dessa peça é o quê? 300 vezes a galinha, retangular. E o centroide dela é muito simples. É só pegar metade dessa altura aqui. É um retângulo, né? Então é a galinha sobre 2. Peça 1. Ok. Pega isso aqui, deixa quietinho aqui. Beleza. A peça 2 é a área dela. Qual que é a área dela? Já tenho, né? 7.854. E o y barra dela? O y barra dela vai ser o quê? Ó? Vai ser tudo 400 menos o valor do H' aqui, tá? Menos o valor do H' aqui, analisando ela separada. Que é, então, 400 menos o H', que na verdade vai ser esse xzinho aqui, né? Supondo que ele está passando aqui
na posição da linha neutra, né? O centroide está passando aqui na linha neutra, ok? Então, tudo menos isso daqui. Tenho as duas peças. Feito isso, a gente aplica essa condição aqui, então, que o y barra 1 vezes a área 1 menos y barra 2 vezes a área 2 tem que ser igual a zero, tá? É isso que a gente vai fazer. Ah, e se a minha peça fosse T, né? Já vou adiantar lá para poder ajudar vocês lá no trabalho, já que estamos vendo aqui. A linha neutra é um T ou é um I lá, né? Não lembro. Mas beleza, a linha neutra está passando por aqui. Então eu tenho aqui, ó, uma... Opa! Vocês vão ter lá, né? Uma peça 1 aqui e uma peça aqui embaixo, uma peça 2, né? Então vocês vão ter que calcular o centroide dessa peça 1 e o centroide dessa peça 2 desse outro pedacinho aqui. Aí aqui, ó, vai somar o centroide da peça 1 com o da peça 2. Vai ficar um parentesão assim, menos esse outro centroide aqui, tá? Mais ou menos isso, raciocínio lá, deixa vocês pensarem um pouquinho quando chegar lá, refletir, beleza? Vamos lá. Mas nesse nosso caso aqui, então a gente aplica essa expressão, que é o quê? Y barra vezes a área 1, né? Y barra vezes a área 1 é o H' sobre 2 vezes 300 vezes H'. Menos, agora o da peça 2, que é o Y barra, que é 400 menos H', vezes a área, né? A nossa área de cá, a área de cá, 7.854. E aí a gente desenvolve essa equação, multiplicando aqui e tudo mais, né? Levando em consideração os sinais, cuidado para não errar os sinais aqui, menos vezes menos, mais, etc e tal, né? Já sabem. Chega nessa equação aqui, ó, 150 H' ao quadrado, mais 7.854 H' menos 3.141.600 é igual a zero. Aí o que eu fiz aqui? O que a gente fez aqui? Dividiu por 150, né? Por esse valor aqui, para deixar uma equação mais enxuta, né? Ah, quero resolver desse tamanho aqui mesmo, aplicar o Bhaskara aqui. Posso, tem problema não. Chegou nessa equação mais enxuta, beleza. Aí é só aplicar a fórmula de Bhaskara, de boa. E acho o valor de H', o valor que vai dar aqui positivo, tá? Não pegar um valor que vai dar negativo, não. Então, esse aqui é o valor do H'. Sendo o valor do H', é esse valor aqui. Quanto que é o valor de x, que é o centroide aqui desse treco? É 400 menos o H', né? X, então, ó, 400 menos 120 vai dar 279,1, que é o nosso y bar. 279,1. Complicado nesse exercício é essa parte aqui de análise. E aí, eu vou só mostrar aqui, ó. O livro lá, ele traz uma formulazinha, tá? Fórmula do livro, eu coloquei aqui, ó. Que é o que a gente fez aqui, uma análise que a gente fez aqui de forma mais... um pouquinho mais esmiuçada, né? Porque se eu coloco a fórmula direto e não explico aqui de onde sai, né? Por que a gente está fazendo isso aqui? Tem que fazer essa conta aqui, essa condição necessária. Se eu só dou a fórmula, ia ficar um pouco vago. Na verdade, aqui já fica um pouco vago, né? Eu recomendo ler um pouco da teoria, mas é por questão de tempo aí mesmo. Mas a fórmula é o seguinte, é essa mesma aqui, ó. A base vezes o H', que na verdade é a área aqui, né? 300 vezes H', vezes H' sobre 2, que está aqui, menos o N vezes a área de aço, né? Que é o que a gente achou aqui, que é a área transformada, né? E D menos o H'. O D que ele considerou, na verdade, é esse 400 aqui, que eu falei para vocês que a gente vai chamar futuramente de altura útil, né? Essa fórmula aqui é só a fórmula que tá, tal qual ela está lá no livro, né? Pode aplicar nela direto, mas preferi mostrar que é a condição necessária aqui para as coisas acontecer, porque a gente tem que manter o equilíbrio da seção, tá? Beleza. O que tem de mais difícil nesse tipo de problema é isso, tá? É a gente pegar, então, transformar a área de aço, vir para cá, olhar essa seção, garantir que essas duas condições vão ser satisfeitas, tá? Eu tenho que admitir que essas duas condições vão ser satisfeitas e a gente calcula esses valores aqui. Calculado isso, a gente vai partir agora, então, para a próxima análise, que é a centroide. Já tem centroide, eu posso calcular inércia, tá? Pode calcular inércia. Deixa essa figura aqui, depois a gente vai trabalhar com ela aqui, que já está pronta, né? Inércia da seção transformada. A gente vai ter a inércia da seção 1, né? O que é a seção 1? Seção 1 é essa aqui, né? Onde eu tenho 300. Agora eu sei o valor do H', etc e tal, né? Então já consigo determinar essa inércia aqui. Como que ficou? 300 vezes o H' ao cubo, né? Que a gente tinha lá, dividido por 12. Mais a área, que é o 300 vezes o H', né? Se a gente voltar aqui, ó, 300 vezes H'. Estou analisando a peça separadamente, pelo teorema dos eixos paralelos, certo? Então, pelo teorema dos eixos paralelos, está analisando a peça, né? Mais, então, a área vezes
dy ao quadrado. O que é dy ao quadrado? É a distância do centroide da peça até o centroide geral, certo? Então, olha só. O centroide dessa peça aqui é o h' sobre 2, ok? A distância até o centroide geral é quanto? É o próprio h' sobre 2, tá? A linha neutra está passando aqui. Então, eu pego o h' sobre 2. Isso aqui eu quero, na verdade, o que a gente quer é a distância do centroide dessa peça aqui, ó, até o centroide da peça geral. Essa distância aqui, né? Y, que é o h' sobre 2, ok? Todo mundo concorda comigo, né? Beleza. Então, coloquei aqui ao quadrado, né? A dy ao quadrado. Resolvendo essa continha que deu esse valor, 178,36 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. E a inércia 2? A inércia 2, opa, a gente não tem dimensão de nada, né? Como que eu vou calcular ela? Para calcular a inércia 2, é o seguinte, a gente tem a área, para calcular a inércia 2, basta a gente fazer a área vezes o nosso y ao quadrado aqui, beleza? A área vezes o nosso centroide ao quadrado, para calcular a inércia da seção transformada, então muda um pouquinho aqui, tá? A gente tem uma área lá qualquer, não sei que área é essa, as dimensões dela, mas é pegar só a área vezes o y, o nosso centroide, ao quadrado. Então a inércia 2 vai ficar a área da seção transformada vezes o nosso, que a gente calculou anteriormente, vou voltar para mostrar aqui, ó. Y barra, né, 279,1, tá, ao quadrado. Beleza, resolveu aqui, chegou nesse resultado aqui, ó, de esse valor aqui tá elevado à sexta, tá? Até errado lá. 10 a sexta, ok? Beleza. E aí, somando, então, as duas inércias, a gente obtém, então, aqui, ó, somando 611 mais 178, 790,16. Ok. Então, o que mudou no cálculo da inércia? Que na inércia da seção transformada de concreto, para calcular essa inércia, basta fazer a área vezes o centroide aqui, y barra ao quadrado, tá? E da primeira peça permanece igualzinho. Ok. Tensões. Cálculo das tensões agora. A gente quer a tensão no concreto, a máxima tensão no concreto comprimido, e a gente quer a tensão na armadura também, tá? A tensão no concreto máxima é M vezes C, onde C é a distância até a fibra mais comprimida, a partir ali da nossa linha neutra, dividido pela inércia. O momento que o exercício nos deu foi de 60 kN. Aqui estou passando para kilonewton, para newton, né? Então 60 vezes 10 ao cubo. A distância, 0,1209. Que distância é essa, né? A distância, na verdade, né, é a distância aqui do centroide, né? A gente sabe que nas tensões de flexão, flexão ela é máxima na parte mais externa, mais comprimida da peça. Então, a distância mais longa do nosso centroide aqui, da nossa linha neutra até a fibra mais externa, é o próprio H' aqui, né? E o nosso H' a gente tinha encontrado 120,9. Convertendo aqui para poder passar para metros, vai ficar 0,1209, que é o valor que está aqui, perfeito? Dividido pela inércia, né? A inércia aqui está vezes 10 a menos 6, porque eu estou passando para metros a quartas. Calculando isso aqui, a gente vai chegar então que a tensão é de 9,1810 a sexta, que vai dar 9,18 megapascal. Essa é a tensão de compressão máxima no concreto, beleza? Próximo passo, na seção do concreto transformada, naquela tira de concreto, né? Nessa parte, opa, vou pro lugar errado. Nessa parte aqui, né? Qual que é a tensão que atua aqui, considerando que isso aqui é concreto? E depois a gente vai converter, já pode fazer logo, tá? Mas eu preferi fazer assim primeiro, e depois a gente converte essa tensão aqui para calcular ela como se fosse aço, tá? Porque, ó, naquele primeiro exercício que a gente fez, vamos voltar lá, né? A gente já multiplicou, né, o N vezes o momento aqui, a inércia, tá? Então eu posso fazer das duas formas. Eu posso calcular, aqui nesse caso aqui eu preferi para fazer um pouco diferente, né? Calcular a tensão na seção transformada, tá? Então ficou o momento vezes a distância. Que distância é essa? Novamente a gente volta aqui, ó. É o x, né? É a nossa posição da linha neutra, 279. É a distância daqui até aqui embaixo. Lembrando que aqui a tensão vai ser de tração, né? Então eu coloquei esse valor aqui. Cadê? Aqui, né? Em metros, dividido pela inércia, que deu 21,19 megapascal. E aí, transformando então essa tensão que é no concreto, mas eu não quero concreto, eu quero voltar a ser aço.
É só multiplicar então a tensão do aço, vai ser o nosso fator de transformação vezes a tensão do concreto. E deu 169,52. Ah, pessoal, mas eu queria já aqui, né, nessa expressão aqui, já calcular, não calcular essa tensão no concreto aqui, calcular diretamente convertendo para o aço. Beleza, aí era só aplicar essa expressão aqui, ó. Só colocava o N antes, e o momento, o centroide, né, aqui, e a inércia. Já ia dar diretamente esse valor aqui, perfeito? Então, beleza, era isso que o exercício pedia, né? E aí fazer uma distribuição das tensões nessa peça, que aí a gente fez aqui, ó, distribuição de tensões. Então, eu fiz aqui meio que um isométrico, né? A gente tem aqui a nossa viga em verde, aqui está a posição da linha neutra. Aqui em cima, momento fletor positivo aqui, comprimindo, a setinha apontando para dentro, indica compressão, de 9,18 megapascal. Essas tensões vão diminuindo até chegar na linha neutra, onde elas passam a ser zero. E aqui, por ser concreto armado, né, se fosse qualquer outra viga de madeira de aço, teríamos tensões de tração. Por ser uma viga composta em concreto armado, a gente desconsidera, então a gente já vem conversando, né, desconsidera toda a tração do concreto, e o que vai resistir aos esforços de tração, aqui as tensões de tração, é o aço. Então aqui nas barras de aço a gente coloca umas... Ficou feio aqui, né? Umas setinhas saindo para fora, representando então a tração, a tensão de tração que atua aqui nessas nossas barras de aço de 169,52 megapascal, beleza? Então era isso, tá? O exercício proposto que a gente tinha que fazer. O mais difícil, acho que o mais chato é fazer essa análise aqui. Essas duas notas aqui a gente tem que garantir essas duas condições para poder funcionar. O restante do cálculo procede quase de maneira igual, que muda também aqui na inércia, né, da seção transformada, que basta fazer a área vezes o nosso centroide ao quadrado, beleza? Então espero que agora tenha ficado bacaninha aí, tá? E é isso. Valeu, abraço.